Nós estamos vivendo uma noite profundamente escura. Nós estamos vivendo uma noite de dor e de sofrimento, porque nós não enxergamos ainda que nós somos seres espirituais com pequenas passagens materiais. E não seres materiais que de vez em quando temos arroubos, vamos ao terceiro céu e vamos ter passagens espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós não precisamos buscar a eternidade da matéria, conforme equivocadamente a ciência agora nos faz. Nós precisamos fazer uma grande transformação. O nosso grande desafio não é mais falar para os iguais, porque se nós continuarmos falando para os iguais, nós vamos repetir as mesmas coisas e vamos cansar de ouvir. Nós temos um grande desafio, falar para os diferentes. Nós precisamos fazer chegar essa ciência e educação do amor, que é uma ciência, e é tão difícil que nós não aprendemos. Nós aprendemos toda a ciência atômica, toda a ciência quântica, nós aprendemos todas as teorias de Einstein, nós aprendemos tudo de Robert Hooke, toda a genética, nós aprendemos tudo. Nós aprendemos toda a ciência, mas nós não aprendemos o amor, porque é uma ciência extremamente difícil. Enquanto nós acharmos que ela é um milagre e que tem que ficar restrita somente aos mantos religiosos, nós vamos ser subnutridos do amor. Enquanto nós não tivermos coragem de falar de amor nas universidades, como uma disciplina, como uma matéria, como uma orientação, enquanto nós não fizermos, como nos diz o grande Sai Baba, a educação não é uma educação simplesmente para ganhar a vida, mas é uma educação para a vida. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos mostrar, porque nós estamos numa grande falência educativa. Na Universidade de Viçosa, onde eu leciono, atualmente eu estou ocupando uma pró-reitoria que me faz lidar com as pessoas, que me faz ter contato principalmente com os nossos estudantes. E tem um fato que me chamou profunda atenção. Certo dia, um jovem cometeu nos nossos alojamentos uma agressão física a um seu colega. E essa agressão gerou uma ocorrência, e essa ocorrência foi trazida até mim, e eu vi o que tinha acontecido, e eu pedi então o currículo daquele estudante, e eu fiquei surpreso ao ver que aquele estudante era um estudante de advocacia, isso nós estávamos em novembro, dezembro, ele ia se formar em março, e ele só tinha notas superiores a 9, era um estudante brilhante, ele estava concluindo o seu curso, provavelmente ia receber até uma medalha, porque era um estudante com notas fantásticas. Eu então pedi que chamasse aquele estudante, e eu comecei a dizer para ele: meu filho, eu observei aqui na ocorrência que aconteceu algo no seu alojamento, que você agrediu fulano de tal. Eu queria ouvir a sua versão. Nesse momento, ele não me esperou concluir a frase e disse para mim o seguinte: eu é que tinha que ouvir a sua versão. Eu queria saber como é que vocês deixaram um negro safado daquele estudar numa universidade pública. Como é que vocês deram um alojamento para um crioulo daquele? E ele continuou a falar. Nesse momento eu consegui fazer uma coisa que eu faço muito bem. Eu deixei ele falar, fiquei olhando para ele, mas eu me abstraí. Eu comecei a pensar em outra coisa. Minha mulher disse que eu aprendi isso com ela, mas não foi não. É uma injustiça. Eu deixei ele ficar falando e eu fiquei pensando: meu Deus, ele ficou conosco 5 anos e nós não demos educação para esse homem. Nós não demos para esse jovem educação, nós não tivemos coragem de falar de valores. Nós não tivemos coragem de falar de preconceito. Vai ser um dos maiores juristas do Brasil, com certeza. Já deve ter passado num grande concurso público. Mas, como muito bem falou o Emerson, é um deformado que nós formamos, porque nós não temos coragem de formar. Nós não temos coragem de falar de espiritualidade, de amor, de paz. E nós precisamos ter essa coragem. As nossas universidades, nós temos que ter coragem de falar dessa verdadeira ciência da vida. É por isso que nós temos o nosso jovem que entra cada vez mais jovem na universidade, com 16, 17 anos, e sai numa sociedade totalmente competitiva, querendo simplesmente ser melhor do que o outro, para conseguir as suas bolsas, o seu espaço, para agradar o seu professor, que muitas vezes não existe fábrica maior de ególatras do que a universidade, aí eu faço a meia-culpa. Nós muitas vezes até escondemos o livro, para o outro não saber o que nós sabemos. Nós somos mini-reis no nosso gabinete,
Nós estamos sempre disputando. E da onde saem os nossos líderes? Eles não saem de Marte, nem de Júpiter, nem de Vênus. Eles saem, em sua maioria, dos nossos processos educativos. Mas se nós não falamos de amor, de paz, de não violência, como é que eles vão aprender? Se nas nossas escolas de segundo grau nós estudamos tudo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós estudamos Napoleão, nós estudamos Hitler, nós estudamos Guerra dos Farrapos e Guerra dos Canudos, o nosso herói, Duque de Caxias, vai perguntar para o Paraguai quem que é Duque de Caxias, e ele vai te dizer uma versão diferente. Nós temos os nossos desbravadores, Tomé de Souza e tantos outros que são ídolos, vai perguntar para os índios quem são eles. Os nossos heróis são heróis que nós devíamos questionar à uma luz da ética e do amor, mas nós estudamos todos esses homens, mas não estudamos o homem Jesus, e eu não digo o religioso Jesus, nós não estudamos a proposta de Buda, de Krishna, nós não estudamos a proposta de Teresa de Calcutá, de Dom Helder Câmara, nós não sabemos nas escolas quem foi o Prêmio Nobel da Paz dos últimos anos. Nós não estudamos a paz, como é que nós vamos ser um povo pacifista? Será que vai surgir um grande milagre, um grande anjo de luz? Não. A nossa proposta é de falar para os diferentes, nós precisamos, e é possível. Primeiro, nós temos que entender que nós atentamos todos os caminhos. Nós atentamos o caminho do domínio territorial, e nós temos grandes nações que tiveram, e ainda têm, a opção do domínio. Nós temos Roma, Alexandre o Grande e tantos outros, e na atualidade nós temos os Estados Unidos tomando a postura do grande dominador. Nada disso deu certo. Nós ganhamos a guerra, mas não ganhamos a paz. Nós atentamos todas as coisas do prazer, do hedonismo, e não deu certo. Nós atentamos todos os caminhos. Nós precisamos agora tentar o caminho do amor. Mas para tentar o caminho do amor, é preciso ter uma postura, primeiro, de entendimento da ciência do amor, da ciência para fazer despertar esse amor que, na realidade, já está latente em cada um de nós. É preciso ter a ciência para fazer o despertamento da paz e de outros valores que tem dentro de nós. Só nos resta essa saída. Nós estamos numa noite escura, mas está se clareando. Mas, certa vez eu fazia uma palestra e logo depois da palestra veio um jovem até mim, profundamente transtornado, profundamente conturbado, e disse para mim: o senhor hoje falou em Deus, mas eu já estou desconfiando desse Deus, eu até acreditava nele, mas eu estou desconfiando dele, olha como é que está a minha vida, está um caos, eu sou viciado em drogas, eu estou vendo os meus amigos morrerem ao meu lado, o meu pai é um alcoólatra, está tudo se deteriorando, e não é só comigo não, porque eu sou ruim, mas eu estou vendo acontecer coisas com pessoas boas. Ele era dualista, ele era ruim, então ele merecia. E ele conta que uma senhora no bairro dele, uma senhora muito boa, foi atropelada por um motorista irresponsável, e ele me perguntava: onde é que está Deus? E ele apontou o dedo para mim e disse: olha, eu vou dar 2 anos para esse Deus, se ele não mudar o mundo, eu não acredito mais nele. Eu disse para ele: meu filho, então Deus está correndo um grande risco, porque Ele decidiu contar com você e comigo para mudarmos esse mundo. Nós temos que ser co-criadores, nós temos que ter a coragem de transformar, nós temos que ter a coragem de falar de amor, não somente num encontro como esse, mas nas universidades, nos trabalhos, com uma tática. Nós precisamos entender que para o nosso jovem de hoje, a questão de céu e inferno não faz mais nenhum sentido. É por isso que ele está sem rumo. As leis mosaicas, que eram leis civis importantes para aquela época, hoje elas não fazem mais sentido. É preciso que nós abandonemos o discurso moralista e entremos com um discurso transformador, que exige primeiro a nossa autotransformação, a nossa modificação. Exige primeiro mudar um salto quântico, que exige sacrifício de cada dia. Nós vamos ter que a cada dia sermos melhores. E aí nós vamos, em todos os lugares que estivermos, fazer uma proposta grandiosa. Madre Teresa de Calcutá nos dá a resposta. Como é que nós vamos mudar alguma coisa? Madre Teresa de Calcutá, quando ela percebeu que ela não podia ficar somente ensinando inglês, que ela precisava fazer uma proposta de modificação em sua vida, que ela precisava auxiliar aqueles que estavam em necessidade,